Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast do Banco BV, o Economia em 5 Minutos. Eu sou o Roberto Padovani, junto com o Carlos Lopes. A gente vai bater um papo hoje sobre inflação. Bom, os últimos dias foram importantes porque a gente teve divulgação da inflação ao consumidor tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. E nos dois casos, os números vieram melhores que esperado, mas ainda trazem alguma preocupação. Deixa eu começar falando um pouco dos Estados Unidos, depois o Carlos comenta a situação brasileira. Bom, o número de julho da inflação ao consumidor veio melhor que o esperado, como eu falei, mas tem algumas preocupações no cenário. A primeira delas é que há uma aceleração inflacionária nos últimos meses. Se a gente olhar o dado de abril, por exemplo, a inflação estava rodando em 2,3%, muito próximo do centro da meta, que é 2%. Mas desde então, a gente nota uma aceleração inflacionária e o dado de julho foi de 2,7%. Mais preocupante, quando a gente exclui os preços mais voláteis de alimentos e energia, os chamados núcleos, a gente vê uma certa rigidez no patamar de 3%. Então, apesar do número de julho ter vindo melhor, existe uma preocupação em relação à capacidade dessa inflação convergir para 2%. E essa história tem muito a ver com as escolhas do novo governo norte-americano. Imaginando que ele vai fechar a economia, reduzir a oferta de mão de obra e trazer estímulos fiscais, então a economia deve continuar crescendo e gerar pressão inflacionária. Então, essa desconfiança de que a inflação possa não convergir, ela é reforçada pela gestão econômica do atual governo. Além disso, existe uma discussão sobre o impacto direto das tarifas que foram anunciadas. Muita gente se pergunta por que elas não apareceram de modo mais direto na inflação. E aí tem vários temas interessantes. Um deles é de que os empresários estariam esperando as mudanças em todos os regimes tarifários para formar suas estratégias. Enquanto ele não tem uma clareza do cenário, então ele prefere controlar suas margens de lucro temporariamente. Ao mesmo tempo, ele pode usar os estoques para manter os preços. Mas à medida que os estoques se encerram, ele entende qual é o novo cenário tarifário. Ele pode recuperar suas margens de lucro numa economia aquecida e, portanto, a inflação se acelerar. O resultado dessa história é que, sim, de fato, a inflação consumidor norte-americano em julho veio melhor que o esperado, mas o cenário à frente traz muitos riscos. Carlão, conta um pouco da história de Brasil. A história brasileira é um pouquinho diferente, mas também impõe uma certa cautela, né? A gente ainda vive um cenário de inflação elevada, não só a inflação corrente, mas como as projeções, as expectativas de inflação do mercado, as projeções do Banco Central, tudo apontam ainda para uma inflação acima do centro da meta por bastante tempo. Mas o último dado foi encorajador. A gente vê uma melhora na inflação de alimentos, particularmente, na inflação de bens industriais e ainda alguma preocupação em serviços, mas na margem também sinais positivos. O que isso quer dizer para a gente? Que a inflação está começando, aparentemente, a reagir à taxa de juros mais elevados. O país demorou bastante tempo, tem demorado, para sentir os efeitos mais claramente de toda a alta de juros que já foi dada até agora. Então, com juro agora 15%, é natural esperar que a inflação em algum momento comece a ceder, dado que a atividade econômica também vai perder força. A gente já começa a olhar os dados de atividade econômica do segundo semestre e perceber que o segundo semestre começa mais fraco, né? Já tem confirmações disso, e a tendência é que esse enfraquecimento da atividade econômica e do mercado de trabalho ele continue ao longo da segunda metade do ano, ao longo do início do ano que vem, e isso reforça esse processo de convergência da inflação. Não é um sinal de que a gente já possa começar a cortar juros desde já. A inflação continua alta, expectativas ainda desancoradas e projeções elevadas. Mas é um sinal de que a estratégia de aperto monetário aparentemente começa a funcionar, e se ela está funcionando, então é questão de tempo para a gente esperar que a inflação, de fato, nos dê mais confiança de que vai convergir em algum momento para a meta, e aí o Banco Central, com essa confiança, pode começar a reduzir os juros gradualmente até que o objetivo seja cumprido. Pessoal, é isso. Obrigado por mais esse episódio. Até semana que vem. Um abraço.